contos de suspense. A Bruxa de Blair, Parte 1. Textos e teorias. A verdadeira história da Bruxa de Blair. Vocês provavelmente já devem ter visto, ou pelo menos ouvido falar do filme A Bruxa de Blair. Mas para aqueles que não conhecem, é um longa de terror do fim dos anos 90 que contava a história de 3 jovens que foram para a floresta de Burkittsville, Maryland, Estados Unidos, para gravar um documentário sobre uma lenda local de uma bruxa. No filme, a lenda que eles investigam se mostra real e a bruxa os deixa perdidos na floresta. Agora, isso gravado como um documentário deu a impressão de que a história era real e foi exatamente isso que fez o filme fazer tanto sucesso. Mas, a lenda da bruxa não é falsa, pois desde sua fundação, quando ainda era chamada de Blair, a cidade próxima à floresta teve momentos macabros, com acontecimentos inexplicáveis, mortes e crianças desaparecidas. Vem ver. A história dessa cidade, chamada de Blair, é mais antiga do que se possa imaginar, remontando o ano de 1771, que foi a data de sua fundação, quando ela tinha não mais do que 2 ruas e uma dúzia de casas. Durante 14 anos a cidade prosperou normalmente, até que no fim de 1785, uma mulher que vivia no local, Ellie Edwards, foi acusada de bruxaria. Algumas crianças disseram que ela as levava para sua casa e tirava sangue dos pequenos. No meio do inverno daquele ano, a mulher bruxa foi considerada culpada e foi expulsa do vilarejo, sendo deixada na floresta à sua própria sorte, o que certamente deve ter causado sua morte. Talvez ela tenha morrido congelada, mas dizem que ela se afogou depois de cair na água gelada enquanto andava na floresta à noite. 1 ano se passou até que as coisas começaram a ficar feias na cidade. Durante o rigoroso inverno de 1786, todas as crianças e adultos locais que haviam acusado Ellie de bruxa simplesmente desapareceram sem explicação alguma. Todos os que sobraram juraram jamais citar o nome da bruxa de novo. Muitos anos se passaram e um novo século havia surgido, e foi no ano de 1809 que um misterioso livro surgiu como o nome de oculto da Bruxa de Blair. A única edição dele está bastante destruída e mal pôde-se ler seu conteúdo, mas pequenas partes ainda legíveis nos revelam que ele conta a história de Ellie, a bruxa que foi abandonada na floresta para morrer. A velha horrorosa arrancou a cabeça do menino do corpo e manchou toda a igreja com o sangue quente dele. Notei que um dente de cão surgia na perna dela, e ela controlava os animais da floresta. Dentro dos buracos da falada parede, encontraram diversos marionetes, feitos com gravetos e pedaços de pano, todos sem cabeça. Despertando em uma noite, ele viu claramente uma mulher entre o berço e as camas ao lado, olhando sobre ele. Ela desapareceu. E ele encontrou todas as portas batendo. Logo viu a mesma mulher, na mesma aparência novamente, e disse: "Em nome de Deus, o que é que você é?" Ela caminhou para longe, e no seu lugar havia sangue. Ela foi acusada de bruxaria por diversas crianças na vizinhança. Edward, antes dos magistrados, negou a acusação que está sendo colocada em cima dela. O corpo dela jamais foi encontrado, apesar de todo o esforço, e parecia que algo não queria que fosse, pois durante 13 dias após o afogamento, o riacho ficou obstruído por madeiras e gravetos, como se quisessem dificultar as buscas. Depois da morte de Dossie Eileen afogada no lago, onde 11 pessoas juraram por suas vidas terem visto uma mão puxar a menina para a morte, a cidade viveu uma época de calmaria, onde a lenda da bruxa foi quase esquecida por todos. Mas apesar de 60 anos terem passado sem uma grande tragédia, parece que a maldição estava apenas adormecida, pois em 1886 ela voltou com uma força jamais antes vista nesse mundo. Robin Weaver era um menino de 8 anos, morador da cidade de Burkittsville, que um dia no passado havia sido a vila de Blair. Mas apesar do lugar ter mudado de nome, a floresta maldita ainda estava lá, esperando algum desavisado.
E para o azar de Rabban e sua família, ele acabou se perdendo lá em uma tarde, e quando a noite chegou com toda sua escuridão, o garoto não retornou, fazendo todos temerem o pior. Assim que a notícia do desaparecimento se espalhou pelo local, uma equipe de busca foi montada para tentar resgatar o garoto. Dessa maneira, 5 homens partiram em uma jornada noturna para dentro da floresta da bruxa, sem temerem nada, pois o que poderia acontecer com eles, estando todos juntos? Mais de um dia se passou e o grupo de busca não retornou, muito menos o menino sumido. Pensando que talvez os homens estivessem perdidos, talvez por causa da noite, ou quem sabe a floresta poderia ter os enganado. Por esse motivo, uma segunda equipe partiu em busca da primeira e ainda acreditando que poderiam achar o pequeno garoto. Depois de algumas horas de busca, os primeiros homens foram encontrados, mas àquela altura eles eram apenas pedaços, pois todos tinham sido estripados e suas vísceras estavam espalhadas pelo chão, com os rostos deformados e as mãos amarradas. Vendo aquela cena infernal, o segundo grupo partiu de volta para a cidade, tentando encontrar ajuda para remover o que havia sobrado dos corpos, mas para surpresa de todos os mortos, simplesmente haviam sumido do lugar onde foram encontrados e nas folhas restava apenas um pouco de sangue seco. O meu muito obrigado por assistir até aqui. Sua presença me deixa muito feliz e satisfeito. Caso goste de nossos conteúdos, considere inscrever-se em nosso canal, curtir, opinar e compartilhar para fortalecer nosso trabalho. Um grande abraço. Até a próxima. Saudações do The Hair.